É isso aí, estamos de volta. Dia dos Pais, eu ganhei sapato logo de manhã, já falei, vou para a igreja de sapato. Sapato novo. Calça também ganhei de manhã, já estou de calça e sapato novo, já. Vamos usar. Ganhou, vamos usar, gente. Antigamente tinha um negócio desse, não, vou usar, não, vou guardar para usar só. Não, vai, usa aí, gente. Você sabe quem dá um exemplo bom disso aí na Bíblia? Sabe, Eliseu. Mas o que tem Eliseu com o Dia dos Pais, velho? Não, Eliseu, ele usa aquilo que ele recebeu. Olha só, porque ele seguia Elias, servia Elias, né? E Elias foi, você conhece a história, né? Pum, subiu e deixou a capa para Eliseu. Você vai lá ler, Eliseu pegou a capa, ele já saiu testando. É sério, ele já pegou, vamos abrir o rio aqui, né? Ele já chega testando. Então, você recebeu de Deus algo. Então, usa aquilo que recebeu de Deus, porque tudo que vem de Deus é presente. Você recebeu vida, viva bem a sua vida. Não deixa passar, não. Valorize qualquer dia, valorize todo dia. Deixa passar, não. A vida é boa, né? À noite eu vou falar sobre isso. A vida é boa. Wellington, não fala, Wellington, não. A vida é boa. Você tem a vida de quem em você, gente? A vida de quem? Cristo, Jesus. Então a vida não é boa? Ele te fez. Você está aqui, não está? Tá, mas eu tenho lutas e tal. Poxa, bem-vindo ao clube. Todos nós temos lutas, mas Jesus garante alguma coisa para a gente, que a gente vai vencer. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, é isso aí. Ganhou um presente? Já usa. Já usa. Isso aí, vai lá, curte aquilo que você está ganhando. Você ganhou o Espírito Santo, isso aí. Usufrua da presença dele em você. Você tem saúde? Usufrua da tua saúde. Você tem alegria? Dá um sorriso. Mostra os dentes. Como é que estão os dentes? Mostra aí os dentes. Qualquer coisa, fala com a Sibeli, está ali, ó. É isso aí, ó. Nossa dentista aí de plantão. Sabe, o sorriso muda o dia seu e muda o dia de alguém. Dá um sorriso aí. Eita Deus. Vou falar para pedir para dar sorriso. Esse pastor aí. Não estava a fim de rir hoje. Dá um sorriso aí. É isso aí. Quero orar com você, Deus tem algo bom para falar para a gente, mais do que já falou até hoje, vai continuar falando, ele tem sempre mais, né? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, manhã linda, não por causa de um dia ensolarado ou nublado, mas por causa da Tua presença. Quero te louvar, Senhor, obrigado por um dia tão especial. Eu quero te pedir, no nome de Jesus, que nos dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento Teu. Deus, dia dê intrepidez para falar enquanto o Senhor opera aqui no nosso meio. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Que não seja eu falando, mas a Tua voz através de mim, a Tua palavra, fazendo aquilo que ela vem para fazer. E eu declaro que a Sua palavra não vai voltar para a Tua presença vazia, Senhor, mas ela vai operar no nosso meio, ela vai gerar aqui coisas maravilhosas, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente está nessa série aí, o nome de Jesus, Jesus. Você pode falar esse nome? Jesus. Não vai dizer que eu tenho toque não, que não é não. Eu só vim aceitar aqui. É isso. Nada de transtorno de nada. A gente não tem transtorno, a gente tem saúde. Amém? Nada de síndrome, a gente tem saúde. Você tem saúde? Amém? Semana passada, à noite, foi à noite. Às vezes eu confundo de manhã com a noite, mas à noite eu falei que às vezes as pessoas se encontram e aí fica um com o outro falando assim, mas que a minha montanha, vamos botar a montanha é o problema, né? A situação. Porque a minha montanha, puxa, como é que você está? Puxa, eu tenho uma montanha na minha frente, aí ela fala da montanha, diz os contornos da montanha e fala da montanha, aí encontra com o outro, e aí, como é que você está? Estou passando pela montanha, né? Eu estou passando pela prova, estou passando pelo vale, tem até uns termos evangeliqueis aí, né? Estou no vale, não sei o quê. Gente, se a gente passar pelo vale, lê o Salmo 23, se você acha que está passando pelo vale. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Dependendo da versão, me protegem, me guardam. E aí a pessoa fica lá, encontra com ele e fala só da montanha, só da montanha. Aí rola até, às vezes, uma disputa, né, de qual montanha é mais íngreme. Você não sabe da minha montanha. Minha montanha tem neve no topo, minha montanha tem uns caminhos assim, tortuosos. Aí fala, aí o outro disputa da montanha dele. A minha montanha é largona, não sei o quê, e fica essa disputa de montanha, gente. Mas a gente tem que falar do Deus que está com você em todo o tempo, que deu um nome
que está acima de todo nome, e o nome de Jesus está acima de qualquer montanha que você possa ter. E a gente, às vezes, passa tempo falando da montanha e muito menos tempo falando de quem é maior do que a montanha, qualquer que seja a montanha para você e para mim. Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Deus. Você sabia que Jesus Cristo é Deus? Sabia? Se alguém tinha dúvida, não tenha dúvida. Jesus Cristo é Deus. Ele fala que ele é o Filho de Deus, mas ele também fala que ele, aliás, Tomé, quando duvidou, adorou a Jesus, falou que ele era Deus, ele não disse o contrário. Jesus Cristo é Deus. E eu quero falar, a gente tem falado sobre essa série aqui, o nome de Jesus, porque se há algum nome para curar, é o nome de Jesus. Se há algum nome que salva, e só o nome de Jesus, é só Ele que salva. Não, eu estava falando, qualquer síndrome, qualquer coisa, tudo isso são nomes. Toque, qualquer outro negócio, isso são nomes. Deus, na verdade, não quer nem que a gente fique pronunciando esses nomes. Sabia? E Deus, quando tirou o povo do Egito, e depois Ele conduzindo o seu povo, Ele falou, olha, tem outros nomes, eu não quero que você nem pronuncie, vocês nem pronunciem o nome dos outros deuses. Está escrito isso. Não é mesmo? Então, a gente tem que começar a trocar as palavras. Se a gente quiser viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Porque Ele já planejou uma vida para mim e para você. Amém? Você crê nisso? Ele planejou. Lê lá o Salmo 139, versículos 16, 17, por ali, você vai ver que Ele já escreveu todos os seus dias antes que você nascesse. Está tudo pronto. Quando a gente fala aqui, está tudo pronto, está tudo pronto mesmo. A sua vida está pronta. O teu caminho já está pronto. Está tudo pronto, de verdade. Eu não estou vendo, está escrito assim também, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, acho que é o 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ser humano algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, olha, essas coisas foram reveladas no Espírito. É o Espírito Santo revelando para mim e para você. Então, no início, fala de coisas que poderiam ser naturais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque coisas que estão aí, que Deus está colocando no teu coração, ninguém viu ainda, alguns podem achar até que é impossível, e talvez seja impossível mesmo, mas impossível no natural. Impossível quando a gente faz a conta 1 mais 1, que dá 2. Mas para Deus e com Deus, a conta você já sabe que não vai dar 2, vai dar 3, vai dar 4, vai dar 5. Para que isso? Para depois o nome dele, para que o nome dele seja glorificado. E o nome de Jesus Cristo é o nome para ser glorificado, através da minha vida, da sua vida, é o nome de Jesus. Você crê nisso? Eu vou ler alguns textos aqui, antes de entrar aqui nos slides. 1 João, capítulo 2, 1 João 2,12, fala sobre perdão. Os seus pecados foram perdoados. Você sabia que seus pecados foram perdoados? E tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Eu estou falando de crentes. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não se perdoam. Estou falando alguma bobagem? Não é isso? Tem gente que vive com uma acusação porque ela não se perdoa. Não se perdoa. Como é que eu não me perdoo? Por isso a Bíblia fala, e nós lemos aqui, Efésios, capítulo 1, que a gente leu, que a gente precisa receber esse espírito de sabedoria e de revelação. Qual é a revelação? A revelação é que Jesus me perdoou. Eu já fui perdoado. A revelação é, você já foi perdoado. Você mesmo pode declarar que foi perdoado? Eu fui perdoado. Às vezes, em vez de falar de montanhas, como elas são grandes, está aí uma prática melhor, da gente falar o que Deus fez por mim. Jesus me perdoou, eu fui perdoado, eu fui perdoado. Porque se vem um pensamento de acusação, uma coisa qualquer do passado, uma coisa que ficou para trás, da qual eu me arrependi, já confessei a Deus, a Bíblia fala que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu fui perdoado. Então, se Deus me perdoou, se Jesus me perdoou, como é que eu não vou me perdoar? Como é que eu não vou me perdoar? Como é que eu não vou perdoar o outro, se eu fui perdoado? Não é para pensar? E a gente vai pensar com a mente de Cristo, não com a mente natural.
capítulo 2, 1 João 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, falando de Jesus, por causa do nome de Jesus. Você foi perdoado no nome de Jesus. Amém? Então, isso é uma coisa que não pode mais assombrar a gente, a falta de perdão nossa em relação a Deus. Ele nos perdoou, no nome de Jesus você foi perdoado. Perdão é algo que eu já recebi, que você já recebeu. E depois ele continua dizendo assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Eu e você, se a gente tem conhecido Deus, se a gente está prosseguindo em conhecer a Deus, e conhecer a Deus a gente conhece através de Jesus, qual que vai ser a característica? Bom, eu tenho um pai que me perdoou, eu sou perdoado. Eu não vou ser assombrado com isso. Muitas pessoas adoecem porque não se perdoam. Está entendendo? Tem gente que adoece. Doenças psicossomáticas, né? E aí, por quê? Porque vivem numa culpa, num complexo. E aí, depois falam, eu não sou digno. Mas quem é digno, gente? Quem é digno? Alguém sabe dizer quem é que é digno? Jesus. E quem é digno, perdoou você. Olha aí. Vamos questionar isso? Não. Vamos recusar isso? Não, pelo amor de Deus. Não recuse aquilo que vem pela graça. Então, o nome de Jesus Cristo é o nome que perdoa. Eu e você temos perdão nesse nome. O poder que há no nome de Jesus. Se a gente for lá em Atos, no capítulo 4, Atos, capítulo 4, vai folhear um pouquinho a Bíblia aí, né? Olha a Bíblia de papel, cadê? Olha aí, estou ouvindo barulho. Atos 4, versículo 12. A Bíblia fala assim, ó, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, você e eu, nós recebemos salvação, como? Pelo nome de quem? De Jesus. A Bíblia fala que se nós confessarmos a Jesus como Senhor, crendo no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Você entendeu? Como é que eu recebo salvação? Confessando, abrindo a boca, declarando que Jesus é Senhor, crendo que esse Senhor, Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando isso chega no meu coração, eu abro minha boca e declaro, eu declaro, creio que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e eu creio e declaro aqui que Ele é Senhor da minha vida. Eu recebo salvação. E quando a gente recebe salvação, na palavra salvação, no pacote chamado salvação, ele envolve o quê, gente? O que pacote de salvação envolve? Assim, eu fui salvo. Quem é salvo aqui? Quem é salvo tem certeza, diz amém. Quem é salvo tem certeza, já sabe, né? Isso, e por aí vai. Isso é uma musiquinha, né? Você cantava isso? Ainda canta na Cade Kids? Não, né? Isso aí só na minha época. Não era a Cade Kids que chamava, né? Mas veja, você é salvo, você tem certeza? Amém, disse amém. E se alguém pergunta para você, ali na esquina, você saindo da igreja, você saindo do trabalho, em qualquer lugar, assim, poxa, você é salvo? Sou salvo. Ele te pergunta assim, mas você é salvo de quê? O que você vai responder para ela? Você foi salvo de quê? Já parou para pensar? Bom, é a nossa confissão. Eu fui salvo. Você foi salvo de quê? Foi salvo da morte. Foi salvo da morte. Então você não morre mais não? Aí o que você vai responder? Não? Mas me explica esse negócio. Eu tenho a vida eterna. Mas me explica isso melhor. Você não morre? Não. Aí você vai dizer, não, porque eu creio que Jesus Cristo falou isso, por isso eu creio, que ainda que eu morra, eu viverei, porque eu estou em Cristo. Eu fui salvo da morte eterna, e eu agora tenho a vida eterna.
Eu fui salvo do inferno, eu estava indo para o inferno, eu não estou indo mais, glória a Deus, agora eu não vou para onde? Vou para o céu, você vai para o céu? Então, já dizia o Lázaro o cantor, eu vou morar no céu também, não tinha isso? Lembra dessa musiquinha? Eu vou morar no céu, isso. Então, você vai morar no céu, por quê? Porque você creu no nome de Jesus. Que nome é esse poderoso que pode te arrancar de um caminho que estava te levando para a morte, morte eterna, e agora te trouxe para a vida eterna? Que nome é esse poderoso e quando você recebe salvação, você foi salvo então do inferno, você foi salvo da morte, do que mais você foi salvo? Da doença? Você foi salvo da doença? A doença era o resultado do pecado, gente. É o resultado do pecado. A morte é resultado do pecado. Então você foi salvo do pecado também. Então salvação engloba o quê? Engloba cura, salvação engloba vida eterna, salvação envolve o quê? A alegria, envolve andar em saúde, além de ser curado, mais que ser curado é andar em saúde. Eu fui salvo e você também disso tudo. Eu fui salvo da miséria, você foi salvo da miséria? É isso mesmo. Fomos salvos da pobreza, fomos salvos disso. Está escrito, isso está escrito, que ele, Jesus Cristo, ele sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza fosseis enriquecidos. O que é isso? Você foi salvo da escravidão, não foi salvo da escravidão? Coisas que você não conseguia dizer não. Não conseguia dizer não. Hoje você diz não. Deus não espera que a gente não erre nunca mais, mas à medida que a gente vai conhecendo a obra de Jesus, o nome de Jesus, coisas que antes me pegavam, não me pegam mais, te pegavam, não te pegam mais. E se pegar, e se você aí de repente tropeçar, aí você sabe que você é perdoado, você se arrepende. Fala, Senhor, eu errei, mas eu recebo o teu perdão, eu confesso aqui a minha falha, e eu não quero e não vou mais praticar isso, então eu te peço perdão, e eu recebo já o teu perdão que foi liberado na cruz, no nome de Jesus. E pronto, e vai seguir a tua jornada. Você entende que o nome de Jesus trouxe tudo isso, e que salvação engloba tudo isso também? Mas qual o limite para isso? O limite é a nossa fé. Qual o tamanho de Deus, Wellington? Depende do tamanho da minha fé. Nesse sentido, com que proporção eu creio? Qual é o cano, né, que chega da água? Né? Pode chegar um cano pequenininho, pode chegar uma bitola grandona. Onde vai passar mais água? Depende. E como é que a fé chega? A fé vem pela palavra, ouvir a palavra de Deus. E o nome de Jesus salva. Então, se o nome de Jesus salva, você é salvo? Isso. Então, se o nome de Jesus já te salvou, ele te salvou de tudo isso. Não há outro nome que salva, só o nome de Jesus. Você está crendo nisso? É para crer hoje, amanhã e depois. O nome de Jesus, então, cura, não cura? No pacote da salvação está a cura. Porque quando ele morreu na cruz, ele assumiu os nossos pecados, ele também assumiu as nossas enfermidades. Ele também assumiu as nossas dores. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, você foi sarado? Amém? Então, a cura também vem no nome de Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou acabar, em algum momento, repetindo. É um assunto para sempre falar. Por que para sempre falar? Porque se alguém perguntar no ponto de ônibus, por exemplo, se você tem salvação, você vai dizer o quê? Sim, eu recebi salvação. Ah, foi salvo de quê? Pô, eu fui salvo da morte. A Bíblia fala que quem está em Cristo, Cristo ele anulou o poder da morte sobre a nossa vida. Ele fala que ainda que, se eu creio nele, ainda que eu morra, eu viverei, que eu tenho vida eterna. A vida eterna não vai começar quando eu morrer, começou. E você vai dizer isso tudo. Eu fui salvo da miséria, ele me livrou, ele que me sustenta, ele é meu Senhor. Você vai falar um montão de coisa para essa pessoa. E se ele falar assim, mas como é que você tem certeza que você é salvo? Você, ai. E aí? A Bíblia responde isso para a gente. Se você for lá, por exemplo, em Romanos, antes da gente entrar nesse tema aqui, Romanos, capítulo 8, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16.
O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, é uma certeza que você tem. Concorda que é uma certeza? Você tem certeza. É aquela história. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Está escrito isso? Está escrito na cartilhazinha das musiquinhas lá. Mas quem é salvo e tem certeza, gente, vive por essa certeza. Aí que eu quero entrar. Se você tem certeza, você vai viver pela certeza, porque o justo vive pela fé. Quando alguém pergunta e diz assim, como é que você sabe que você é salvo? Assim, eu sei porque na palavra de Deus está escrito que quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, quando eu declarei Ele como Senhor, e eu declaro Ele como Senhor todo dia, eu recebo salvação, está escrito. Então eu sei que eu sou salvo porque está escrito. E eu fiz o que está escrito. E se eu fiz o que está escrito e vivo pelo que está escrito, eu recebo o que está escrito. Está escrito lá, se alguém confessar Jesus Cristo como Senhor, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você fez isso? Eu fiz isso? Eu recebi salvação. Então eu tenho certeza, porque eu creio na palavra e eu vivo pela palavra, pela fé na palavra de Deus. Em Romanos 8, que é o texto que a gente leu, depois disso, feito isso, o Espírito, ele testifica todo dia comigo e com você que nós somos filhos. Se somos filhos, então somos salvos. Está entendendo isso? Está claro? Para ninguém, e nem você, nunca duvidar daquilo que está no teu coração, pela palavra que você recebeu. Você é salvo. E aí, se você é salvo, entendendo isso, está dizendo, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. Então, tudo que vem no pacote da salvação, que a gente falou, é direito seu. É seu. Te pertence. Saúde te pertence. Alegria te pertence. Perdão te pertence. Paz te pertence. Vida te pertence. Tudo isso é teu. Eu queria dizer isso por causa de um nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus foi dado à igreja, para que ela usufrua. Lembra do presente? Eu ganhei um presente, o que eu faço? Uso. Você recebeu o presente. No pacote da salvação, veio muito presente, gente. Veio muitos presentes para mim e para você. Veio uma alegria que excede, que você não consegue explicar. Veio a paz que excede todo o entendimento. Eu estou passando no vale, mas eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo, eu fui salvo, eu agora estou nele. Ainda que venha a sombra da morte ali, não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Senhor está contigo. Então, a gente não morre mais? Não, a gente nem envelhece. Eu falei uma vez isso para um amigo, assim, a gente se aproxima de Deus. Não é verdade? É porque a gente talvez não esteja, ou falta isso, a prática de olhar com a ótica da eternidade. A gente não acaba aqui. Você não acaba aqui. Aqui é um pedacinho muito pequeno de uma história que é eterna, que já começou para a sua vida. Você está entendendo? As decisões de hoje que vão decidir e definir a nossa eternidade. Como é que eu vou passar a eternidade? Mas hoje eu já posso começar a viver aquilo que já está preparado para mim na eternidade. Hoje você está convidado a viver aquilo que já tem pronto para você pela eternidade. Viver a alegria, viver a paz, viver em saúde. O nome de Jesus cura. Você pode falar isso? O nome de Jesus cura? Cura sim. Cura sim. E aí eu queria fazer, até o que eu fiz um dia aqui na escola Atos. Pode fazer você quer fazer? Podemos fazer um acordo? Sim. Você ainda nem sabe qual é o acordo, mas você já disse sim, glória a Deus. Né? Legal. Você nem sabe o que eu vou te propor, mas você já disse sim, isso já me encorajou, já me animou. Vamos fazer um acordo aqui? Pode confiar, pode ficar, é bom. Fica tranquilo. Respira fundo, tranquilo, não vai ser nada, vai ser maravilhoso. Vamos fazer um acordo? Então tá bom. O nosso acordo vai ser o seguinte, não tem gente nervosa aí não, né? O nosso acordo vai ser o seguinte, vamos confiar só no que a palavra diz
Vamos não olhar para aquilo que está do lado de fora, para as experiências que A ou B já contaram para a gente. De repente, experiências até que eu e você já vivemos. Então, o acordo é o seguinte: vamos ignorar todas as experiências do lado de fora, todas as situações que já aconteceram, todas as coisas ruins que nós já vimos e ouvimos falar, e ficar com a palavra, e somente com a palavra. Vamos fazer isso? Acordo? Você topa? A gente não vai olhar para as experiências e, pelas experiências, querer dizer quem é Deus, ou o que Deus faz, mas a gente vai olhar para a palavra, e aí entender quem é Deus e entender o que Ele faz. Jesus Cristo cura. Ele não mudou nem uma vírgula, de ontem para hoje, nem de tempo nenhum para hoje, e Ele não vai mudar nem uma vírgula. Está feito o acordo? Sabe por quê? Porque, naturalmente, cada um de nós, é normal isso, todo ser humano, ele é tentado, de acordo com uma circunstância que está vivendo, algo que já viu, que já ouviu, ele fazer uma avaliação de acordo com o que está acontecendo, e não de acordo com o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz. É natural isso. De acordo com o que eu já vivi no passado, mas Deus, a Bíblia fala que a proposta dele, ele já está fazendo isso, é uma coisa nova. Ele diz: não olhe para as coisas para trás, não olhe para as coisas ficarem para trás. Vamos olhar para frente? Vamos olhar para a palavra? Muita gente olha o que está acontecendo do lado de fora, as situações, e questionam a palavra. O convite é a gente olhar para a palavra e questionar as situações. Olhar para a palavra e dizer para uma situação, você não tem legalidade para permanecer aí. Olhar para um diagnóstico, olhar para a palavra e olhar para o diagnóstico e dizer: diagnóstico, olha só, você não tem legalidade para ficar aí. E aí eu questiono, de acordo com a palavra, eu questiono o que está do lado de fora. Porque senão eu vou ficar confuso, e Deus não chamou a gente para viver de confusão. Senão a gente vai olhar e falar assim: pô, aconteceu isso com fulano, mas com fulano foi diferente. E experiências são as mais diversas. Daqui a pouco eu estou julgando se o outro tem ou não tem fé, se ele é ou não é um homem ou uma mulher de Deus. Vou julgar, e Deus não me chamou para julgar ninguém. Deus chamou a gente para viver pela palavra. O que está escrito é que o nome de Jesus cura. O que está escrito é que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, vai ser sempre Jesus Cristo o mesmo. O que está escrito é que o Espírito do Senhor, Ele ungiu, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. É isso que está escrito. Então, se a gente quiser viver pela fé, viver e experimentar os resultados da palavra, a gente não pode mais olhar para o lado de fora e achar que o lado de fora que está acontecendo tem alguma coisa a ver com Deus. Mas a gente vai olhar sempre para a palavra para saber o que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. Está feito o nosso acordo? Porque senão, eu vou estar dizendo que não é suficiente, gente. Que Deus não é suficiente, que a palavra não é suficiente. Se eu tiver que avaliar uma situação, e eu estou falando de cura, vou falar de enfermidades aqui, se eu tiver que avaliar uma situação de enfermidade pelo que está acontecendo, e as pessoas têm essa tendência, tá? Assim, porque aconteceu, e vai dizendo só notícia ruim. Ninguém diz assim, mas daquela mesma coisa, A, B e C também foram curados. E a pessoa olha para um lado e olha para o outro e faz o quê? Ela vai ficar, a gente não foi chamado para andar por vista, mas para andar por fé. O que aconteceu com fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, mas espera aí, deixa eu ver o que a palavra diz. Porque senão, daqui a pouco, em uma situação qualquer que eu receba uma má notícia, eu vou achar que eu sou o próximo da fila. Mas eu não sou o próximo da fila, nem você. Amém? Você não é o próximo da fila. Você está no céu já. Não vou viver pelas circunstâncias. Não vou viver pelas aparências. E Satanás ele está ganhando muita vantagem em cima de muita gente. Por quê? Porque esse tema aqui sobre cura é alguma coisa que ele pode mostrar alguma coisa. Ele não vai tocar em você, mas, de repente, alguém vai falar e daqui a pouco tem um diagnóstico e você vê, você sente. Não estou negando a existência da montanha, sabe? Tem uma montanha, você pode até falar que tem a montanha, mas o convite é: dê ordem à montanha. Ao invés de só falar da montanha, fale com a montanha, dando ordem para ela sair dali e ir embora, no nome de Jesus, porque é sobre ele.
Diz respeito ao poder do nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder. Tem todo o poder. Jesus continua curando. Você crê nisso? Eu lembro numa aula de cura, que eu estava lá, uma aula da Escola Atos, lá em 2008, se não me engano, e a gente estava lá na Tijuca, e uma pessoa do meu lado, quando o pastor estava falando dando aula, e ele falou, mas e fulano? Ele morreu, tal, ele não tinha fé, ele não era um homem de fé? Do meu lado, falou isso para mim, porque a pessoa estava lá trazendo uma experiência do lado de fora. Eu virei para ela e falei assim, eu entendo, não vou julgar a pessoa. Quem disse que eu não fui chamado para isso? Mas ele não está falando da pessoa, ele está falando da Bíblia. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Porque se eu não ficar com o que a Bíblia diz, eu vou estar dizendo o seguinte, a Bíblia não é suficiente. Eu vou estar dizendo o seguinte, Jesus não é suficiente. E aí eu queria dizer nessa manhã que Jesus é suficiente. Amém? Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para qualquer milagre. Jesus é suficiente para transformar a vida, para transformar a morte em vida. Jesus é suficiente. A Bíblia fala em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Alguém pode falar assim, poxa, Wellington, então, será que eu não creio, ou não creio o suficiente? Tem tanta coisa para a gente falar, eu vou começar daqui a um tempo uma série sobre fé à noite, sabe? Mas tem tanta coisa para a gente falar sobre fé, porque não é que crer, Deus entende o nível da sua crença hoje, Deus entende, sabe? Deus ele vem até nós naquilo que a gente está crendo. Eu lembrei daquele pai que falou para Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas ele falou, me ajuda na minha incredulidade. Tá bom. Que se a gente for avaliar, quem tem que avaliar a nossa fé é a gente, é você que tem que avaliar o quanto você está crendo. E quando se fala de fé, diz respeito ao que a gente está aqui percebendo, às vezes está aqui na nossa mente que a gente está crendo, mas quando a gente fala uma coisa contrária, daqui a pouco a gente encontra com outro e fala alguma coisa contrária, e uma hora a gente ora de um jeito, depois fala de outro, outra hora a gente até ora mesmo, expressando uma fé que ainda não está fortalecida. Deus entende isso, mas o que Deus deseja é que a gente se fortaleça a nossa fé. E a gente só vai fortalecer a fé pela palavra. Só vai fortalecer a fé pela palavra, gente. As pessoas às vezes vão buscar alguém que ore por elas, vão buscar um culto daquilo outro, e Deus opera nisso tudo, Deus opera, porque elas vão crendo e Deus opera. Mas, olha, a fé em nós, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Por quanto a gente está dando crédito àquilo que Deus está falando. E a gente só vai dar crédito à medida que a gente se relaciona. O quanto eu leio a Bíblia. O quanto eu paro para meditar na Bíblia. Na quarta-feira passada, o nosso culto aqui, a pregação foi a leitura e a meditação num salmo. Leia aquele salmo e entender, eu te amo, Deus. O salmista está dizendo, porque o Senhor me ouve. O Senhor te ouve. O quanto eu creio que Deus realmente me ouve. Laços de morte me cercaram. Todos nós, ou talvez a maioria, se não todos, já passaram por situações em que foram cercados e podem dizer isso, laços de morte me cercaram. Mas espera aí, mas eu clamei ao Senhor e Ele do seu alto trono me ouviu. Deus te ouve. Agora, os sinais, eles vão seguir a quem crê. Então eu venho aos cultos, isso é bom, todo crente vai aos cultos, todo crente congrega, os crentes servem, os crentes fazem isso tudo, mas nem todo mundo que, de repente, está na igreja, está crendo ainda, ou está crendo em alguma coisa, não está crendo em outra. Mas Deus quer nos aperfeiçoar em toda boa obra, para todas as coisas, você está entendendo? Se eu creio na cura, uma vez alguém me questionou, muitos anos atrás, não, mas fulano crê na cura, falando de um terceiro ainda, crê na cura. Eu falei, mas não é crer na cura, é crer na palavra. Porque a pessoa pode estar crendo na cura, mas ela ainda não creu no perdão. Eu estou crendo que Deus cura, mas eu ainda não liberei perdão, e aí eu vou usufruir da cura. Não. Porque tem mais alguém, além do Espírito Santo, habitando no meu coração, que é, de repente, uma pessoa que eu não consigo tirar da minha mente, que eu não consigo perdoar, liberar perdão, e é tempo de liberar perdão, deixar a pessoa aí,
Deixa a pessoa livre e fica livre também. E perdoa. E deixa só o Espírito Santo habitar em você. Por quê? Porque eu estou sentindo vontade de perdoar? Não, porque eu creio na palavra e a palavra diz: perdoa, Wellington. Libera o teu coração, cara. Libera essa pessoa. Libera ela, ele te libera, cara. Fica só comigo. Imagina, é o Espírito Santo falando isso para você. Por quê? Porque eu quero ocupar todo o espaço. Eu preciso ocupar você por inteiro. Eu preciso trabalhar em você por inteiro. Tira a mão daí. Deixa que eu coloque a minha mão. Você não vai conseguir se curar, mas eu vou te curar. Mas tira a tua mão. Já viu uma pessoa quando vai ao médico e tal, e ela fica botando a mão porque está com medo? Que o médico, que o enfermeiro, o profissional da saúde lá põe a mão, tira a mão, tira a mão. Não, aí não deixa, não deixa. Às vezes a gente faz isso com Deus. Está machucado. Então tá, deixa eu ver o machucado. Mas esse aqui é uma relação de confiança, eu tirar a mão e deixar que Deus ponha a mão dele, para que eu seja curado. Então, os sinais acompanham a quem? Aos que creem. E aí ele começa dizendo: em meu nome, todos esses sinais acontecem. É no nome de Jesus. É confessando o nome de Jesus. É declarando o nome de Jesus. Aplicando esse nome. Crendo nesse nome. Amém? Para a gente viver curado. Mais do que ser curado, é viver em saúde. A pessoa pode ser curada, mas se ela não sabe lidar depois com isso, né, fora o fato de que a cura vem de Deus, mas a responsabilidade de zelar pela saúde passa por nós. Está comigo aí? A gente é que cuida do corpinho, a gente é que cuida da saúde, a gente é que cuida da vida. Né? Então, passa por mim também a responsabilidade. Mas no nome de Jesus, ó, eu tenho toda a ajuda que eu preciso, você também. No nome de Jesus, você tem toda a vitória. Quer vitória? Aí fala, né? Vai chorando, geme e chora? Não, clama o nome de Jesus. Quer vitória? Clama o nome de Jesus. Quer vitória? Clama o nome de Jesus. Todo o poder está no nome de... Toda a saúde está no nome de Jesus. Está tudo disponível para você e para mim, para nós usarmos. Amém? Então, quer vitória? Clama o nome de Jesus. Esquece a musiquinha. Quer vitória? Clama o nome de Jesus, gente. É o nome de Jesus que traz toda a vitória. Aleluia. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em você o Espírito Santo? Não é isso? Se habita em vós, olha, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio de quê? Do seu Espírito que habita onde? O Espírito Santo habita em você, gente. E aí o seu Espírito está ligado ao Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Não é isso que está escrito? Estou falando devagar, né? Estou. Mas é para ficar bem claro mesmo. Mas você está recebendo aí o que está chegando? Está recebendo? Sobre liberar o coração, sobre crer que Deus ele tem poder para agir na sua vida, e o nome de Jesus Cristo é o nome que vai agir na sua vida, porque é o nome de Jesus que salva. Eu e você já recebemos salvação. No pacote da salvação está isso aí também. Cura. É o nome de Jesus. Você tem salvação e você tem cura e saúde mediante o nome de Jesus. Acabou, né? Acabou? Abre a tua Bíblia aí, então comigo em Atos. A gente já vai para o final. Atos, no capítulo 3. Olha o trato que a gente fez, hein, gente? A gente não vai ficar olhando para as coisas do lado de fora para avaliar qual é a vontade de Deus. Isso quem faz é incrédulo. Talvez seja a vontade de Deus. Ah, a vontade de Deus botou ele numa cama. Deus fez isso com ele. Deus fez aquilo. Quer saber o que Deus quer fazer? Olha para a palavra. É o trato nosso. Não vou avaliar qual é a vontade de Deus de acordo com o que aconteceu com o vizinho, com o amigo, com o irmão da igreja. Não. A gente vai olhar a vontade de Deus por Cristo.
Cristo é a exata expressão de Deus. É o que está escrito na palavra. Cristo é a exata expressão de Deus. Ele veio aqui cumprir toda a vontade do Pai. Se ele veio aqui fazer a vontade do Pai, o que Jesus fazia? Ele pregava o Evangelho, Jesus ensinava e Jesus curava. Jesus Cristo cura. O mesmo poder que habita em Cristo, que habitou em Cristo Jesus, que estava lá conduzindo Jesus Cristo, o mesmo Espírito é o Espírito de Cristo, o Espírito está em você. Amém? E é esse Espírito que renova as suas células. É esse Espírito, é essa palavra que fortalece seus ossos. É bom a gente ter isso em mente, entender que a palavra de Deus, quem encontra, a Bíblia fala lá em Provérbios, que encontra que ela é refrigério para os ossos. Tem um problema de ossos aí? Começa a declarar o nome de Jesus sobre seus ossos. De verdade, tem um problema nos ossos? Começa a declarar Jesus para os seus ossos. Jesus é a cura. Jesus é o que fortalece seus ossos. Jesus é a palavra, Ele é o verbo vivo. É coluna, declara o nome de Jesus sobre a tua coluna. Dá ordem a ela no nome de Jesus. São seus rins, declara, e beba água também, bastante água, mas declara o nome de Jesus sobre seus rins. Estou falando isso porque a gente tem a nossa parte. Tem a nossa parte para fazer. Não tem? O Evangelho traz responsabilidade. Você agora é a habitação de nada mais, nada menos do que, ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo. Tem responsabilidade nisso. E tem um privilégio também nisso. Vamos lá para Atos capítulo 3, a gente vai ler esse trecho e vai encerrar aqui. A gente tem muita coisa para conversar sobre saúde e cura divina e saúde, muita coisa. Eu convido aí você, se não fez a Atos, para se inscrever para o ano que vem, no final do ano deve abrir inscrições. Se nunca veio, vem aqui um dia para assistir uma aula. Esse trimestre que vai começar daqui a 2 semanas, a gente vai começar a falar, vai ser um trimestre inteiro, 10 aulas sobre cura divina. Então, diz assim, Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Então, o homem era colocado todo dia ali. Não é isso? Para quê? Para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Então, aquele homem ali, ele estava acostumado a viver já no natural. Ele viu Pedro, viu João, e ele pediu aquilo que ele pedia para todos. Ele pediu aquilo que ele pedia para todos, está acostumado. Já estou acostumado com isso, já estou acostumado com isso. Não se acostume. Não se acostume. Não se acostume com coisas que você tem controlado naturalmente. Glória a Deus pela medicina, não estou falando contra, pelo contrário, a medicina é uma bênção. Mas você está tomando um remédio que tem controlado a sua pressão. Não vou dizer para você parar de tomar, mas não se acostume com aquilo, porque já está acostumado, já estou controlando naturalmente. Não, mas você tem orado pela sua pressão? Ou você já diz assim, eu tenho pressão alta, mas está controlada já há 10 anos porque eu tomo um remédio. É assim que você trata a sua pressão? Eu tenho uma pressão alta, mas está controlada? Não, tudo bem, a sua pressão ainda não está nos níveis que Deus deseja que esteja, mas você também tem declarado que a sua pressão, ela vai chegar no nível que Deus deseja que ela seja. Isso faz parte, você fala mais isso ou fala mais do controle natural? E daqui a pouco o médico vai dizer para você, olha, não precisa tomar esse remédio, vamos diminuir a dose, vamos diminuir, e acabou. E o médico vai falar isso. Ou é o crente que fala assim, não, a minha diabetes, mas está controlada, está tudo bem, está controlada, e já se acostumou com o natural. Igual esse homem aqui, estava todo dia à porta do templo, e ele estava lá, todo dia, ele pedia o natural. Não se acostume com aquilo que só está ali controlado, mas não é de Deus. Nem é a sua. A diabetes não é sua. Jesus Cristo não levou? Então não é sua. Abra a mão dela. Para de chamar de sua. Não tem lógica chamar de sua aquilo que Jesus Cristo levou. E o quanto sai da nossa boca a declaração assim, não, essa minha insulina, ou o açúcar no sangue, como diz aí no popular,
Daqui a pouco vai estar normal, em nome de Jesus Cristo. Meus níveis estarão normais, meus níveis estarão perfeitos, em nome de Jesus. Eu tenho declarado e vou continuar declarando que meus níveis estarão normais para a glória de Deus. O nome de Jesus tem poder sobre isso. Daqui a pouco o médico vai olhar e falar assim, peraí, vai lá, vamos furar o dedo de novo aqui. E, vamos diminuir. Acabou. Aquele homem estava ali, olha só, ele implorava que lhe dessem uma esmola. Não implore esmola, porque você tem o nome de Jesus. Não se contente com pouco, o controle diário de uma gotinha, se você tem uma cachoeira, um rio fluindo dentro de você. Não se contente. Tem um rio de água viva dentro de você. E aí versículo 4 diz assim, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro chamou aquele homem e falou, olha para a gente, olha para mim, olha para nós. E aí aquele homem olhou para ele, mas esperava ainda algo natural. Esperava algo natural. Estava acostumado a receber esmolas, mas tinha uma riqueza para chegar para ele. A grande consciência para a gente tomar aqui e se apropriar é que tem uma riqueza que já chegou para mim e para você. Amém, igreja? Já tem uma riqueza que chegou. A gente começou essa mensagem aqui dizendo, eu recebi salvação. Então já chegou. Cristo já chegou. O nome de Jesus, você já tem o nome de Jesus. Pedro, porém, versículo 6, disse, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O quê? Aí ele fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aquele homem estava todo dia na porta do templo, agora ele pôde entrar no templo. Aquele homem recebia esmolas todo dia, agora não, ele recebeu vida, ele recebeu saúde. Porque Pedro deu algo que ele tinha e que você também tem. Não era prata, não era ouro, mas o que ele tinha? O nome de Jesus. Eu e você temos o nome de Jesus, você tem o nome de Jesus, para declarar com a mesma ousadia de Pedro. Em nome de Jesus, sai desse lugar. Em nome de Jesus, levanta dessa prostração. Em nome de Jesus, levanta desse desânimo. Em nome de Jesus, sai da depressão. Em nome de Jesus, sai dessa ansiedade. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, níveis de glicose estabeleçam-se corretamente. Em nome de Jesus, pressão se ajuste. Em nome de Jesus, coluna se ajuste. Em nome de Jesus, ossos sejam fortalecidos. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Isso não era um privilégio de Pedro, é um privilégio nosso, igreja. Você tem o nome de Jesus. Pedro, aquele homem se levantou, eu acho lindo, porque a Bíblia fala que ele entrou no templo. Há quanto tempo aquele homem estava à porta do templo, gente? Mas agora ele podia entrar e louvar a Deus lá. É o teu caso, a gente entrou já. Eu e você estamos ressuscitados e assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu e você já entramos no Santo dos Santos. Eu e você já estamos na presença de Deus. Aleluia, nós já estamos. E agora é só louvar a Deus e declarar: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do meu Deus. Encher esse ambiente, o ambiente onde você está, com a confissão da obra de Cristo, o nome de Cristo. Lá no versículo 16, quando Pedro é questionado sobre o que aconteceu, ele explica aqui: pela fé em um nome de... A fé em quem? No nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém? Vamos ficar de pé, querido?
Se alguém te perguntar se você recebeu salvação, você vai dizer o quê? Sim, eu sou salvo, eu recebi salvação. E aí, se alguém te perguntar, você recebeu cura, saúde? Sim, eu recebi cura e vivo em saúde, para a glória de Deus. Se alguém te perguntar se você recebeu alegria, você recebeu alegria? Você tem alegria. Não estou dizendo que a gente não passe por problemas que tragam alguma tristeza, mas a gente tem alegria dentro da gente. Daqui a pouco a gente levanta isso e segue em diante. Não existe essa de crente, crendo, vivendo pela fé, que anda só se arrastando. A gente não foi chamado para se arrastar, você não foi chamado. Se levanta, em nome de Jesus, se levanta. Em nome de Jesus, tome aí a sua identidade de filho de Deus. Em nome de Jesus, você tem salvação, você tem um Espírito Santo. Troque suas palavras. Ao invés de ficar falando sobre a montanha, agora dê ordem à montanha. Não se acostume com um diagnóstico, com alguma coisa que está meramente controlada. Isso são as moedinhas. Você tem o nome de Jesus. Comece a declarar o nome de Jesus. Comece a declarar o nome de Jesus. E seja curado e viva em saúde para a glória de Deus. Amém? Amém? Você recebeu isso aí? Você entendeu? Você entendeu? Quando entende é maravilha. Eu entendi, mas não aqui, ó. Mas aqui no coração. A ponto de não caber dentro de mim, isso virar uma confissão. Crio, por isso falei. Nós também cremos, por isso nós também falamos. Em nome de Jesus, receba a cura nessa manhã. Em nome de Jesus, receba a cura nessa manhã. Em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus aqui, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas no nome de Jesus, que eu te entrego é isso. O nome de Jesus. No nome de Jesus, receba a cura agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos aqui diagnósticos. Na autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos aqui diagnósticos, em nome de Jesus. As pessoas têm falado muito hoje, e aí você encontra qualquer rodinha, as pessoas falam sobre diagnósticos de autismo, e esse nome tem povoado famílias, tem povoado as bocas aí, quantas bocas falando, e falam muito nesse autismo. Isso é um nome, gente, isso não é um nome divino, e falam pouco sobre Cristo, falam pouco sobre o nome de Jesus, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Cristo. E aí não fazem o trabalho de repreender os diagnósticos. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui diagnóstico de autismo. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Repreendemos esse espírito que tem assolado aí crianças e famílias. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pressão alta, pressão se ajuste, em nome de Jesus, seja ajustada agora na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é o comando que nós damos aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo. É isso, gente. Quero declarar um dia abençoado para você.